Então, conforme o Felipe falou, meu nome é Vinícius, as pessoas geralmente me conhecem como Vini. Ao longo da minha vida eu já fui vários Vinis diferentes, já fui o Mini Vini, já fui o Agresse Vini, na minha época adolescente rebelde, já fui o Vini Yoga, um professor de yoga durante 10 anos, onde trabalhava bastante com crises pessoais, necessidades de transformações, sejam pessoais ou profissionais, e nos últimos 6 anos eu vim me aventurando a explorar diversos experimentos colaborativos, desde a cofundação de um movimento no Rio de Janeiro que se chamava Hub Rio, depois passando a, de fato, cofundar um experimento insano e maravilhoso ao mesmo tempo que é a própria Goma, que é essa associação de empreendedores na zona portuária do Rio de Janeiro. E desse experimento da Goma a gente acabou fundando a Carioteca. Hoje somos 4 sócios, eu, Úrsula, Marcos e Marina, e a gente tem como propósito fomentar comportamentos colaborativos. Eu vou poder explicar um pouquinho mais do que a gente faz, mas antes de mais nada eu queria falar de uma conquista para celebrar um pouco, que dentro dessas empresas humanizadas é importante celebrar, que é a conquista da certificação do Sistema B. Hoje a Carioteca faz parte de uma rede global de empresas que assume para dentro do seu contrato social, dentro do seu motivo pelo qual existe, a possibilidade de resolver problemas sociais ou ambientais dentro do seu próprio modelo de negócio. Para sair um pouco daquela ótica de que todas as empresas necessitam de uma área de responsabilidade social para tentar diminuir ou minimizar o impacto daquilo que seu negócio core, né, seu negócio base acaba executando para integralizá-lo dentro dessas oportunidades. A gente nasceu desse experimento colaborativo que é a Goma. A Goma, como associação, hoje comporta 95 empreendedores, que são mais ou menos umas 35 empresas, que ocupam insanamente esses 3 casarões históricos na zona portuária do Rio de Janeiro. E a Goma tem como propósito fomentar negócios mais alinhados com esse paradigma do que a gente vem reconhecendo como uma verdade interessante a ser traçada, que é fomentar a economia colaborativa, o design sustentável e a inovação social. E quando a gente fala de empresas, para mim todas as empresas são humanas. Na verdade, todas as empresas, ainda hoje, a gente não tem o desenvolvimento tecnológico possível a ponto de empresas serem tocadas e geridas por robôs, em breve teremos, mas, independentemente da empresa mais predadora, da empresa mais desajustada socialmente, ou até mesmo uma empresa que mais tem um faturamento sem nenhum tipo de preocupação social ou ambiental, ela é movida por pessoas. Pessoas que são os idealizadores, pessoas que fazem a manutenção e, inclusive, pessoas com as quais se relacionam e compram aqueles produtos e serviços. O que a gente precisa entender é que nessa era de transição que a gente está passando, a gente tem que seguir o ensinamento que o Criolo fala naquela música dele do Ainda é Tempo. As pessoas não são más, elas apenas estão perdidas. E nesse período de transição, o que a gente tem que entender é que não existe um inimigo a ser combatido, não existe uma empresa a ser derrubada, mas que, na verdade, a gente precisa retornar a alguns valores e algumas formas de se relacionar que já estiveram muito presentes dentro de nossas comunidades e das nossas sociedades, para que a gente possa voltar a se sentar em círculo e, através de se sentar em círculo, a gente possa construir novas estruturas. Então, se a gente fosse analisar a Goma por um fluxograma ou por um modelo hierárquico, a Goma tem essa estrutura caórdica, onde o caos e a ordem conseguem namorar e dialogar o tempo inteiro, onde cada um desses pontinhos, eu devo estar um pouco na frente da legenda aqui, onde cada um desses pontinhos representam os associados da Goma. E, hierarquicamente falando, esse círculo, na verdade, ele está virado na horizontal, onde todos temos os mesmos níveis de poderes e responsabilidades, porque a partir do momento que a gente escolhe navegar através da transparência, a gente muda um pouco daquela ótica de que na economia industrial, o segredo industrial era o grande diferencial dos nossos negócios, para um paradigma cada vez mais aberto, cada vez mais franco, onde quanto mais as pessoas têm o mesmo nível de informação, mais a gente consegue conversar a respeito, entender os nossos desafios complexos e utilizar a inteligência colaborativa para resolvê-los. Então, a gente se estrutura em grupos de trabalhos, que são basicamente o financeiro, a infraestrutura e a comunicação, onde a execução dessas funções para manter, né, a sede da associação funcionando e a dinâmica organizacional rodando, ele é você se anfitria, ou seja, você escolhe qual a função que você quer ter ali dentro. Ninguém manda ou ninguém pede para que você faça nada. Você se prontifica a executar um valor ou entregar algum tipo de valor para a comunidade com a qual você faz parte, e aí sim, em algum momento isso vai voltar para você. Em fenômenos de rede, a gente chama isso de reciprocidade assíncrona, que para além de uma troca individual, onde eu te ofereço alguma coisa e espero que algum dia você me dê em troca, eu te ofereço aquilo que eu possuo, se ele satisfazer a sua necessidade ou a sua vontade, em algum momento você vai se desenvolver como pessoa ou até mesmo dentro do seu negócio, e à medida com que você vai compartilhando coisas que as outras pessoas não têm, a gente faz esse casamento perfeito entre aquilo que você precisa e aquilo que você tem de oferecer. Então aqui, esses pontinhos pretos ligados aos grupos de trabalho, eles são pontos focais.
Pontos focais na Goma têm duas funções. Se a gente fosse olhar uma estrutura verticalizada, hierarquizada, como a gente conhece as nossas empresas, eles seriam gestores, diretores, coordenadores ou qualquer outro tipo de nome ou título que se queira dar dentro de uma estrutura empresarial. Mas aqui os pontos focais eles têm duas funções, que a primeira é solicitar ajuda para que ele de fato consiga entregar aquilo que ele deve entregar para o resto do grupo, ou o resto da comunidade, ou o resto da empresa, e comunicar de fato tudo aquilo que tem sido feito, tudo aquilo que vai ser entregue, para que todo mundo esteja um entendimento alinhado daquilo que acontece. Para quem faltou a aula de biologia, eu não ligava muito para aquela época e eu assumo que antes da minha empresa ter esse nome, depois que minha sócia teve a brilhante ideia de chamar a empresa de carioteca, eu nem lembrava que carioteca é a membrana responsável por conter o DNA das células e que é responsável pelo processo de multiplicação delas. Ou seja, é ela que passa todo o caldo genético que favorece com que essas células se multipliquem, cresçam e se desenvolvam. E o que a gente acaba fazendo é um processo de acreditar que existe uma nova forma de pessoas e empresas dialogarem. Para muito mais do que uma ótica quase que esquizofrênica, onde as empresas, numa dinâmica industrializada, quase não falam, não se comunicam com seus clientes, parceiros ou fornecedores, trazendo um pouco daquela dinâmica que o Rafael estava falando do poder de barganha, aqui a gente tem uma ótica onde a gente entende que cada vez mais empresas que sabem dialogar com seus stakeholders têm uma capacidade não só de inovar mais, mas de construir relacionamentos que tendem a ser mais perenes e que, consequentemente, vão influenciar diretamente no resultado que essas empresas têm. A gente permite com que, através de uma dinâmica mais horizontal, seja ela temporária ou mais estrutural, todas as pessoas envolvidas dentro dos desafios que essa empresa passa tenham a condição de construí-los, essas soluções. Ou seja, as pessoas que fazem parte do problema, por mais incrível que pareça, também podem fazer parte da solução. E a gente trabalha com o que a gente chama de uma habilidade, que é a facilitação de processos colaborativos. Ou seja, a gente trabalha com inteligência coletiva para resolver problemas, trazendo novas óticas ou novos olhares para aquilo que ainda não tinha sido observado. Então aqui tem um tipo de aprendizado que é muito importante para essas empresas que estão mais alinhadas com esses valores mais humanistas ou empresas mais humanitárias, é que aqui, muito ao contrário do que alguns políticos acreditam nesse momento, representatividade faz toda a diferença. Quanto mais diversas são a questão cultural, a questão de gênero, a questão de raça e até mesmo de classes sociais presentes dentro desse mesmo organismo ou dessa comunidade, a possibilidade com que ela consiga transpor, transcender qualquer tipo de desafio, seja processual, estrutural, até mesmo na geração de valor, tende a ser cada vez maior. E quando a gente tende a copiar um pouco, né, uma dinâmica empreendedora onde cada vez mais se vêem pessoas querendo abrirem novos negócios, que falam de uma nova economia, que navegam na economia colaborativa ou que têm interesse em desenvolver uma nova empresa, uma startup de base tecnológica para se tornar o próximo Zuckerberg, existe uma crítica muito forte, inclusive, à questão do Vale do Silício, onde lá se tem basicamente a questão de que são homens brancos, de classe média alta, de 20 e poucos anos até 35, que têm as mesmas visões de mundo, as mesmas formações, pensam, agem, sentem da mesma forma. E que em algum lugar o potencial de inovação disruptiva deles tende a ser limitado porque dentro daquela constelação, dentro daquela conjuntura de pessoas que trocam suas relações, tendem a bater nos mesmos vícios e nos mesmos padrões repetidos de comportamento. A gente acredita que à medida com que a gente empodera as pessoas a lidarem com esses desafios e à medida com que elas podem se empoderar para construir essas soluções, essas pessoas se tornam embaixadoras dessas próprias ideias e vão levar elas até o fim. Então, se numa dinâmica industrializada existir uma dinâmica de uma rede onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é aquela famosa frase que a gente escutava dos nossos pais, dos nossos avós, hoje, cada vez mais, a gente entende que não só da borda para dentro das empresas, mas principalmente da borda para fora, essas pessoas que têm interesse em ver a sua empresa manifestando aquele propósito claro e objetivo que ela comunica para o mundo, essas pessoas se tornarão evangelizadoras da sua própria empresa. Às vezes, inclusive, investindo financeiramente nessas empresas através de dinâmicas de financiamento colaborativo. E a Carioteca ela trabalha com 4 camadas ou 4 dimensões dessas intervenções colaborativas. A gente facilita encontros pontuais, onde a gente facilita reuniões ou encontros internos ou inclusive com outras pessoas da borda para fora das empresas. A gente ajuda processos um pouco mais robustos de cocriação de novos produtos e serviços, às vezes incluindo parceiros, clientes, fornecedores e às vezes até concorrentes dessa mesma empresa para conseguirem performar um resultado que seja diferente daquilo que ela já vinha fazendo até então. A gente tem um braço educacional, como palestras como essa, cursos, workshops, que ajudam as pessoas a nivelarem seu entendimento com relação aos desafios que a gente passa no mundo e essa mudança de era do mundo industrial para o mundo em rede vai fazer com que todo mundo tenha medo.
vai fazer com que todo mundo se sinta ansioso, vai fazer com que várias pessoas tenham burnouts ao longo do caminho, e isso é um fato. Até 2025, a doença que mais vai paralisar pessoas no mundo vai ser a depressão. E a gente ainda acredita que o caminho da felicidade individualizável, de poder ter dinheiro, trabalhando num lugar onde você não gosta, para consumir coisas que você não precisa, para agradar pessoas que você nem sabe se gostam de você ou não, só vão levar a gente a destruição, escassez e má distribuição de renda e oportunidades para as pessoas. Então a gente entende que é muito necessário com que essas empresas se abram mais para uma cultura de rede para serem cada vez mais francas e mais vulneráveis no seu relacionamento com a sociedade. E aí, muito ao contrário do que se tinha naquele aspecto onde você não pode demonstrar fraquezas, você tem que estar sempre forte, sempre sorridente e mostrando que você é o melhor, que tem a melhor ideia da agência ou que é o grande campeão que vale milhões de dólares porque você consegue vender para os seus clientes, aqui a gente está encontrando líderes cada vez mais alinhados com uma dinâmica da ética do cuidado. Que ao invés de entender que eles dão um comando e as pessoas obedecem, eles sabem pedir ajuda. Os líderes do presente e do futuro serão pessoas que sabem se vulnerabilizar e pedir ajudas e assim mobilizar pessoas alinhadas com o seu propósito ou com seus valores. Porque cada vez mais as pessoas compram não aquilo que você vende, mas o porquê você vende aquilo que você vende e o como você produz aquilo que você produz. Porque o que pelo que, existe um monte de quinquilharia, um monte de porcaria no mundo sendo vendida e às vezes a gente acredita que aquilo ali vai trazer algum tipo de satisfação pessoal vindo de fora para dentro e não de dentro para fora. E aqui a gente trabalha num processo que aí é mais visceral, mais estrutural, que é o que a gente chama de consultoria participativa. Que é o contrário do arquétipo daquele consultor que é o picão das galáxias, fodão, que tem sempre uma solução para o problema que nunca é o dele, que aponta sempre uma solução que vem de fora. A gente faz com que essas pessoas, que são as maiores especialistas naquelas frustrações, naqueles desafios ou naqueles problemas, possam ser as pessoas que ajudam a emergir essas soluções. Esses são alguns dos clientes e parceiros que a gente trabalha, então vocês podem ver por alguns desses logos, a gente trabalha desde empresas um pouco mais tradicionais, mais conservadoras, até novas empresas ou novas iniciativas mais alinhadas em rede. Então aqui a gente veio testando nesses últimos 3 anos da Carioteca um processo bem transversal de como essa colaboração pode trazer de fato inovação e os desafios são os mesmos. Não me importa qual é seu cargo numa multinacional ou se você é um empreendedor de uma nova startup, você é um ser humano e aqui a gente precisa entender que pelo fato de você ser humano é bem possível que você tenha frustrações, necessidades, fraquezas e que para que o diálogo possa acontecer de fato de forma horizontal, a gente precisa ter empatia com os seres humanos. Acho que naquela estatística que eu trouxe com relação à questão da depressão e de como as pessoas vão ficar isoladas e até mesmo paralisadas em suas vidas, empatia tem um poder muito grande de saber se colocar no lugar de outras pessoas e empatizar de fato com aquela outra pessoa está sentindo, porque à medida com que você cria esse tipo de conexão, a gente sai daquele isolamento e daquela frieza e daquela sensação de estar perdido no mundo que está mudando o tempo inteiro para um lugar onde a gente volta a estabelecer senso de comunidade e pertencimento. Então, seja para você um empreendedor que quer abrir um novo CNPJ, para uma pessoa que está insatisfeita com o seu trabalho, quer fazer um salto de transição, mas não sabe muito bem para onde, saiba que compartilhar seus sentimentos, dizer suas frustrações e até mesmo o caminho que você não tem menor noção de qual vai ser o próximo passo, pode ser fundamental para que você tenha os recursos disponíveis ao seu lado. Se você não pede ajuda, se você não comunica aquilo que você deseja, é bem possível que você vai ficar frustrado, porque esperar que o mundo te dê alguma coisa que você não pede é quase que um ato infantil de acreditar que o mundo gira ao seu redor. E aqui a gente tem visto cada vez mais que essa dinâmica de rede, ou essa indústria que se encontra cada vez mais sendo influenciada por uma cultura que, vinda do advento da internet, acaba tendo mais conexões e se torna cada vez mais vulnerável, com uma necessidade cada vez maior de dialogar com seus stakeholders, é que aqui existem possibilidades infinitas de você inovar na forma com a qual você produz, aprende, financia e até mesmo consome aquilo que você consome. Então, se a gente fosse brincar de estruturas, as redes mais centralizadas têm esse padrão bem vertical. Hoje a gente já começa a navegar para estruturas que são estruturas de rede descentralizadas, onde inclusive algumas empresas começam a abrir bolsões onde você consegue juntar temporariamente desde um cara que trabalha no chão da fábrica até o dono da empresa para conversarem francamente sobre possibilidades de inovação. Mas a gente está cada vez mais alinhado e principalmente a Goma tem muito parecido com isso aqui, que é o que se chamam de dinâmicas ecossistêmicas circulares, onde cada vez mais essas empresas vão trabalhar em parceria, vão ter estruturas enxutas e não tem a necessidade de crescerem estruturalmente à medida com que fazem mais sucesso, porque se ela tem bons relacionamentos e boas empresas próximas de si, ela tem a possibilidade de performar cada vez mais e de permitir com que, inclusive, outras instituições, outras iniciativas ou outras empresas também possam gerar valor para si.
E aqui tem um caso que é muito interessante, que é as empresas da Goma, hoje em dia, têm conseguido evoluir bastante, se desenvolverem dentro desse processo, porque a gente entendeu que o ecossistema que a gente criou da Goma, na verdade, ele permite com que eu consiga aprender sobre precificação com você, eu aprendo sobre relacionamento com os meus clientes com você eu aprendo técnicas sobre facilitação, com você eu aprendo como eu posso fazer com que as minhas relações dentro do trabalho possam ser melhores. Ou seja, a gente tem um processo de auto-mentoria constante através do processo que, ao trabalhar junto dentro dos grupos de trabalho, eu sei com a sua habilidade jurídica, eu sei que quando eu precisar de algum designer eu vou até você e nessa troca de produtos e serviços entre si, a gente tem ganhado mais dinâmica, mais tração e mais possibilidades, inclusive, de competir com empresas que geralmente são muito maiores ou muito mais antigas ou que estão muito mais estabelecidas no mercado. Então, essas empresas que assumem dinâmicas mais horizontais acabam sendo reconhecidas hoje como empresas que são reconhecidas pelo como elas fazem aquilo que elas fazem. E nesse como eles fazem, a transversalidade e a colaboração se tornam um princípio e um valor. E à medida que você confia mais e tem mais acesso a informações, maior é a possibilidade de a gente estabelecer uma parceria que seja ganha-ganha, tanto para mim quanto para você. Acho que o Rafa trouxe bastante esse processo de que as empresas hoje em dia não necessariamente atendem às nossas necessidades pessoais, emocionais e até mesmo existenciais. E de que cada vez mais essas empresas vão precisar se tornarem plataformas de facilitação dos seus propósitos de vida. E que cada vez mais, principalmente numa questão de desafios intergeracionais, os millennials que chegam a se tornarem cada vez mais economicamente ativos no mundo vão ter uma necessidade de encontrar dentro dessas empresas uma oportunidade de crescimento pessoal, e aqui a gente está falando desde descrições de trabalhos tradicionais que às vezes se focam ou numa hiperespecialidade, ou até mesmo que não levam em consideração interesses ou outras habilidades pessoais que essa pessoa tem para serem aplicadas ali dentro. Ela tem que trabalhar um senso de comunidade, não só num ambiente de confiança, para que as pessoas não se sintam ameaçadas ou em extrema competição constante com os seus próprios colaboradores ou colegas de trabalho, porque a gente sabe que essa coisa do cachorro que come cachorro, chega uma hora que a gente não tem mais ninguém na empresa para trabalhar com a gente e que, inclusive, isso tem um processo de desgaste de dinheiro e reserva financeira muito grande, porque um ambiente competitivo, por natureza, gera um tipo de ansiedade, um tipo de estresse que, com o passar do tempo, danifica a nossa saúde por completo, trazendo com que a gente tenha somatizações das mais brandas até mais severas, e que essa colaboração, na verdade, ela simplesmente está ali para atender interesses de acionistas ou de donos de empresa ou incubadoras e aceleradoras que às vezes têm relações que são completamente não sustentáveis. E que principalmente, hoje, cada vez mais, como o Rafa trouxe brilhantemente dentro daquelas estatísticas, empresas que entregam impacto positivo para a sociedade têm um grande diferencial, inclusive, de remuneração, de retorno de capital investido sobre aquelas empresas, porque esse impacto positivo ele começa a ser cobrado pela sociedade, já que a gente não consegue mais depender simplesmente das nossas lideranças centralizadas. Nossos governantes não vão salvar a gente, Super-Homem não vai aparecer, por mais que eu adore super-heróis e a dinâmica dos super-heróis sempre me acompanhou no meu desenvolvimento ao longo, acreditar que uma pessoa ou poucas pessoas vão salvar ou transformar o mundo de muitos, na verdade isso é uma falácia. A gente está vindo de um mundo de poucos para muitos, para um mundo de muitos para muitos, e a gente vai precisar trabalhar bastante a questão da diversidade, o respeito da experiência alheia, porque à medida com que eu me empatizo com uma pessoa que tem uma experiência de vida completamente diferente da minha, eu tenho a oportunidade de aprender sobre milhões de outros mundos que existem ao meu redor. Ou seja, a gente está passando por uma necessidade de expansão de consciência da humanidade como um todo. Os budistas acreditam que o próximo avatar, ou o próximo Buda, ele não vai encarnar como uma pessoa, mas sim como uma sangha, uma comunidade de prática que eleva seu nível de consciência como um todo, como um coletivo, porque somente elevando o nosso nível de consciência como coletivo é que a gente vai poder enfrentar de fato os desafios que estão vindo por aí. Então, se acha que vocês precisam de algum tipo de inspiração, acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês é: não se deixem só, não tenham medo, os desafios vão ser cada vez maiores. Em alguns momentos ele vai te incapacitar, ele vai te impactar sim e às vezes vai até te travar, mas à medida com que você tem medo, não tem medo de se expor, não tem medo de pedir ajuda e se conecta com pessoas alinhadas com a transição que você quer fazer na sua vida, é bem possível que você encontre de tudo aquilo que você precisa. Então, gente, muito obrigado. Meu nome é Vinícius. Um momento jabá maravilhoso para quem está precisando de algum tipo de suporte ou transição. O Empreenda a Si Mesmo, ele trabalha muito esse convite a navegar para além do medo e te ajudar a encontrar qual é a versão mais atual de si mesmo que você quer manifestar no mundo. Felipe teve a oportunidade de ser um convidado meu. A gente ainda vai fazer muitos empreendas juntos. Espero ver alguns de vocês lá.
Então, gente, muito obrigado e até a próxima.